Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos fazer a questão 112 da prova azul, é uma questão de física da prova de ciências da natureza do Enem 2022. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só, uma questão que eu achei difícil, tá certo? Envolve um pouquinho de força centrípeta, tá? E vamos lá, vamos fazer ela com calma. Deixa eu projetar ela aqui para a gente e a gente começa lendo. Vamos lá. Olha só, um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Então, como vocês sabem, eu gosto sempre de rabiscar o que eu estou lendo. Eu preciso ter ver um pouco da situação para ter alguma intuição. Eu vou fazer o seguinte: são duas cordas paralelas, é isso, que estão prendendo uma barra horizontal. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma vista frontal do balanço, tá certo? Deixa eu olhar aqui. Pronto, vocês estão vendo aí. Deixa eu vir aqui. Tá. Vamos lá. Fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, esse pai opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura é 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Então, vamos lá. Eu vou destacar. A tensão de ruptura é 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes situações. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é 90 graus. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 quilos. Ok, então, no meu esquema do balançozinho, o ângulo máximo é de... Então, aqui, aí aqui tem o eixo em torno do qual ele vai girar, mas ele consegue fazer até 90 graus. Meu balanço vem até aqui em cima, tá? Então tá. Dá um zoom out aqui. Então tá. Além disso, esse pai fez as contas e ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme. Considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza forças dissipativas. Tá bom. Eu vou ler até o fim, depois eu comento. Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida? Pessoal, eu acho que essa questão pecou no seguinte. Ela não teve cuidado quando escreveu isso aqui. Ele, o pai, aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme. Isso é problema, sabe? Por quê? Para fazer o cálculo, isso é um problema, porque o movimento circular uniforme de um balanço é como se o guri, o filho desse cara, estivesse dando uma volta aqui sempre com a mesma velocidade. Não é assim que acontece. Por quê, minha gente? Porque tem a gravidade que acelera esse menino aqui para baixo. E quando ele chega nesse ponto, bom, e depois desse ponto mais baixo, a gravidade está sempre tentando desacelerá-lo no seu movimento de subida. Então, assim, quando a questão chama isso de movimento circular uniforme, meio que induz o aluno a pensar erroneamente na maneira de fazer a questão. Eu acho que não é o tipo de questão que é para ser anulada. Na verdade, não foi, né? Mas ela pecou nesse sentido. Talvez o elaborador não percebeu que podia induzir o aluno ao erro colocando essa expressão aí.
ele poderia só aproximar, ele poderia dizer que aproximou o movimento do balanço por um movimento circular. Pronto. Fica melhor dito. Agora, o movimento circular uniforme forçou a barra. Mas tá, minha gente, vamos começar a analisar aqui, tendo o cuidado de lembrar que a tensão de ruptura vai ser a tensão máxima mais 25%, não é isso? É como eu pegar a tensão máxima e multiplicar por 1,25. Então, vai ser isso daí. Muito bem. Então, vamos fazer essa conta. Primeiro, fazendo o diagrama de forças, colocando as forças envolvidas no problema. Então, a gente vai ter aqui o peso atuando, não é verdade? Vamos lá. O peso atua aqui, no guri. A tração atua aqui, né? São duas trações. Ele vem descendo e quando chega no ponto mais baixo, ele tem duas trações aqui e aqui e tem a força peso aqui. Vou colocar a pontinha de cada vetor para ninguém ficar estranhando esses traços soltos que eu coloquei aqui, nem a gente se confundir. Pronto. O peso está aqui. Duas vezes a tração. Vou escrever assim, tá certo? Duas vezes a tração aqui e o peso aqui. Se você não concordou com as forças que eu coloquei aí, me manda uma mensagem aqui, coloca uma mensagem aqui nos comentários que a gente vai tentar discutir, para eu te mostrar, para eu tentar te convencer porque o diagrama de forças tem que ser dessa forma. Ó, então, a gente pode fazer o seguinte, a tensão máxima, minha gente, ela vai aparecer quando o guri ele passar pela parte mais baixa desse balanço, tá? É quando ele vai ser mais forçado. Por experiência, né? Todo mundo já brincou no balanço, a gente sabe disso. Tá? Então, assim, a gente precisa descobrir qual é a tensão de ruptura. Vamos lá. Então, sabendo que vai haver uma força que aponta para o centro, porque isso é característica do movimento circular, e que essa força vai ser uma força resultante, portanto, vai ser uma resultante centrípeta. Vamos fazer a conta tentando encontrar a tensão que a gente quer achar. Então, vamos lá. Olhando para esse pessoal, para o ponto mais baixo, a gente tem duas vezes a tensão menos o peso. Então, duas vezes a tração menos o peso, pessoal, é igual à força resultante centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. O raio nada mais é o tamanho da corda, ok? A tensão máxima que a gente quer achar está aqui, tranquilo? E aí, vamos lá. Duas vezes a tração menos mg é massa V ao quadrado dividido pelo raio. Já me aparecem alguns problemas aqui. A massa eu tenho, a gravidade eu tenho, eu não tenho velocidade, não tenho raio do balanço. Na verdade, eu escrevi isso aqui de propósito para vocês verem agora a segunda parte dessa questão. A gente tem que ir atrás dessa velocidade máxima. É a situação em que o guri, o filho desse pai que construiu o balanço, é a situação em que ele vai estar com maior velocidade. Quanto mais velocidade ele tiver, mais tensão vai ser aplicada nessa corda. Essa situação vai acontecer no seguinte momento. No momento que ele sair daqui com velocidade inicial 0
e foi indo em direção até o ponto mais baixo. Então, assim, a gente vai precisar encontrar quem é essa velocidade final para substituir isso na fórmula que a gente começou usando na primeira parte desse problema. Então, vamos lá. Vamos precisar usar um pouquinho de conservação da energia. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos utilizar o fato de que a energia mecânica inicial aqui é igual à energia mecânica inicial no fim, tá? Porque não vai existir energia dissipada. Então, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Então, vamos lá. Naquele ponto, vou chamar de ponto A e aqui de ponto B. Pode ser? Então, lá no ponto A, eu tenho... Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Eu tenho uma energia cinética de A mais uma energia potencial gravitacional de A, que vai ser... Pronto, eu tenho isso aí. No ponto B, eu tenho uma energia cinética de B e uma energia potencial gravitacional de B. Mais uma energia cinética de B. Minha gente, repara o seguinte. Repare que no ponto em que a criança ela está em A, quando ela está no ponto mais alto, a velocidade inicial dela é zero. Não foi isso que a gente assumiu? Então, não existe energia cinética, porque para haver energia cinética precisa de velocidade. Ela só vai ter energia potencial gravitacional na situação A. E na situação B, pelo fato da criança estar passando pelo ponto mais baixo de sua trajetória, ela não vai ter energia potencial gravitacional. Ela só vai ter energia cinética. Tá? Então, estamos escolhendo como ponto mais baixo de nossa trajetória, ou seja, o nosso zero de energia potencial gravitacional, como sendo essa região aqui. Espera aí, eu usei a caneta errada. Como sendo essa região aqui, energia potencial gravitacional igual a zero. Isso quer dizer que quando a criança está em A, ela vai ter uma energia potencial gravitacional, olha só. Então, primeiro, energia cinética de A é zero, né? Aí vamos ter energia potencial gravitacional de A é igual a energia cinética de B. A energia potencial gravitacional de A vai ser a massa da criança, quando ela tiver a mais pesada possível, que são os 24 quilos, vezes a gravidade, vezes a altura que a criança está, que nada mais é, eu vou chamar de raio, tá? Que é o tamanho da corda, concorda comigo? Se o ponto mais baixo é em B e o ponto mais alto é em A, esse tamanho aqui é o tamanho da corda, que eu estou chamando de E. Não é isso? Vamos deixar acertado assim? Então tá. E aí, a energia cinética de B vai ser meio da massa da criança vezes a velocidade em B ao quadrado. Olha aí, pessoal, é essa velocidade que nos importa. É com isso que a gente está preocupado. Não é assim? Não foi para isso que a gente veio por esse caminho? Então tá. Então, já que a gente chegou nessa expressão e eu tenho a massa da criança aparecendo dos dois lados, eu posso simplificar aqui pela massa. Muito bem. Qual é a conclusão? A conclusão é que a velocidade ao quadrado em B é 2 vezes GR. Professor, eu não achei um número
Mas não tem problema não. Guarda isso daí, porque a gente vai vir para cá e vai continuar o nosso raciocínio. Agora, pessoal, perceba, tá tudo na situação em que a tensão sobre a corda vai ser máxima. Quando a criança ela é pequenininha, ela não pesa 24 quilos, mas já que ela vai usar o balanço até ela pesar 24 quilos, a massa que tem que aparecer aqui é a massa máxima possível. E a velocidade que tem que aparecer aqui é a velocidade máxima possível, que é quem? É essa que a gente acabou de calcular, 2GR. Na verdade, esse é o V quadrado, né? Mas é dele que a gente precisa mesmo. Então, agora, eu posso voltar aqui e escrever 2 vezes. Muito bem, essa é a nossa tensão máxima. Menos mg. Já eu boto os números. Eu sei que tem gente incomodada aí, que eu não coloquei os números ainda, mas já eu coloco. M, não é isso? Quem é V ao quadrado? 2 vezes G vezes R. Não foi isso que a gente encontrou? Lado do lado direito. Dividido por R. Olha que beleza. Não importa o tamanho do balanço. Foi embora o R. Então, eu fico com 2 vezes T máximo menos mg é igual a 2mg. Conclusão final. T máximo, ele equivale a 3 meios do peso da criança. Do peso em newtons da criança. Se a criança pesa 24 quilos, quando eu multiplicar isso pela gravidade, dá 240 newtons. E quando eu multiplicar por 3 meios, ou seja, 240 dividido por 2, 120 vezes 3, 360, eu acabo encontrando a tensão máxima. Aí você vai lá, correndo nas alternativas e marca letra C de casa. E erra a questão. Por que, professor? Porque ele está perguntando a tensão de ruptura da corda escolhida. A tensão de ruptura é 25% maior que a tensão máxima. Aí eu vou vir aqui. A minha tensão máxima é 360. Eu vou multiplicar isso por 1,25. É como eu pegar 360 e somar com 1/4 de 360. Então vai dar 360 mais 90, não é isso? Dá 450 newtons gabarito. Letra D de dado. Então, cuidado. O gabarito é D de dado, não é letra C. Tudo bem, pessoal? É uma questão que não é simples, tá? Mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu espero que tenha ficado bem explicado. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários. Curta, compartilhe e indique para alguém que você sabe que vai aproveitar essa aula. Beleza? A gente se vê numa próxima. Valeu! Um abraço.